há milênios existe um projeto espiritual que veio sendo desenvolvido nas terras orientais, notadamente nas terras que envolvem Índia, Tibete, Nepal, Sri Lanka e adjacências, inclusive China também, claro. E esse projeto espiritual, ele visou semear aqui na Terra a chama de uma sabedoria perene, e essa chama ela vem sendo mantida acesa por um sistema que em sânscrito os hindus chamam de parampara, que significa o quê? Um mestre ensina os seus discípulos, esses discípulos viram mestres, que ensinam os discípulos, que viram mestres, que ensinam. E há milênios isso está acontecendo até os dias atuais. Um dos últimos seres que representa essa linhagem toda foi o próprio Paramahansa Yogananda, né? E existem outras figuras aí, mas assim, mais conhecidas, Yogananda seria um dos últimos que apareceu no mundo, mantendo acesa essa chama. Essa chama foi acesa lá no passado por uma figura, por um avatar de Shiva. Shiva foi quem inventou o que a gente chama de yoga, né? E um dos avatares de Shiva foi quem iniciou esse processo. Isso é um processo desenvolvido na espiritualidade e implantado aqui na Terra. Qual o motivo? O motivo tem a ver com os momentos em que a gente está vivendo. Fazer com que o ser humano entre no elevador, entre aspas, para poder se elevar a andares mais altos da sua existência. E tudo aquilo que foi semeado e desenvolvido ao longo do tempo, desses últimos milênios, por esses vários mestres e mestras que nasceram aqui na Terra, em tese, seria o que de melhor a gente tem para dar, entre aspas, de novo, alguns saltos nessa caminhada evolutiva. Porém, não depende só dessas técnicas, não depende só dessa sabedoria. Aquilo que nós, seres humanos, precisamos fazer aqui no mundo. Eu estou afirmando que isso tudo dá um salto. Isso acelera o processo evolutivo num determinado aspecto. Mas se nos faltar algo que é fundamental e que infelizmente não foi cultivado no Oriente, que é o uso do senso crítico, a liberdade mental, a independência emocional e espiritual de questões acessórias que a tradição oriental infelizmente cultivou, as questões mais devocionais que podem interferir um pouco nisso, nesse objetivo. Porque eu entendo que o ser humano, uma das conquistas mais essenciais que ele tem que realizar ainda é a conquista da sua liberdade pessoal, liberdade mental, liberdade emocional e liberdade espiritual. E ele consegue isso, sim, através dessas inúmeras vivências, mas ele consegue também isso através de um exercício crítico e filosófico no dia a dia dele. Hoje a gente está muito, muito influenciado e movido por questões de fé, questões de crenças que não correspondem necessariamente à verdade ou à realidade das coisas, mas a nossa crença nos conforta, então a gente se agarra àquilo e vai em frente. Só que muitas dessas crenças nos mantêm ainda mentalmente aprisionados e mentalmente ainda dependentes. Eu posso ser uma pessoa religiosa com um estilo de vida amoroso, bondoso, caridoso, e o que é fundamental, a gente precisa disso, mas eu posso ser alguém assim, mentalmente preso e dependente das minhas crenças teológicas, dependente de líderes religiosos, dependente de uma visão até infantilizada de Deus, ou de espíritos, ou de santos, ou de mestres, e eu dificulto a minha ascensão, até mesmo intelectual, quando eu pauto a minha vida com base nas minhas crenças, na minha fé religiosa. Eu, particularmente, não tenho religião. Faz um tempo que eu me divorciei da última religião, que na realidade foi a única que eu tive. Faz um tempo que eu me divorciei do espiritismo. Mantenho um carinho enorme pelo espiritismo, um respeito enorme. Mas eu me divorciei em termos de me afirmar ser alguma coisa. Porque eu não sou nada nesse sentido. Como eu falei anteriormente, eu bebo e bebi de muitas fontes. E delas me sirvo para construir a minha jornada, o meu caminhar, para chegar no objetivo que eu imagino que seja o objetivo da minha existência. E eu aproveito esse comentário para dizer, e vou parafrasear um grande amigo meu, que é o Jean Valjean, que quando ele diz o seguinte: a vida é uma estrada. E nessa estrada da vida, uma estrada longa, a gente vai caminhar, vai sentir sede e vai precisar beber água para se hidratar e continuar caminhando. Só que o caminhante dessa estrada da vida, que encontra uma fonte e para nessa fonte com medo de não ter mais água lá para frente, ele não chega ao destino. Essas fontes representam as muitas religiões que nós encontramos no meio do caminho. Uma fonte, ela sacia a sua sede em um determinado momento, mas é necessário continuar caminhando. E foi o que eu impus a mim mesmo, continuar caminhando. Bebendo das fontes, as fontes estão aí. Só que chega um momento em que uma fonte ela já não mais sacia a sede, ou não sacia a sua fome espiritual. Segue em frente. Você vai encontrar uma outra fonte, mas não se apegue a ela. Aliás, não se apegue a nada. Eis um dos maiores ensinamentos que Siddhartha Gautama, o Buda, nos deixou. A raiz do sofrimento é o apego. Apego a qualquer coisa. O apego a coisas, o apego a pessoas, o apego a conceitos, o apego a crenças, a emoções, a certezas. Você vai sofrer em algum momento. Porque às vezes a espiritualidade deixa você... Mesmo a pessoa que é espiritualista, ela fica muito aficionada a uma linha, né? E aí chega a beirar o radicalismo, né? Independente da linha, né?